don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Beleza, aqui ele continua com o que a gente já estudou. Vamos voltar aqui. Vamos analisar essa parte. Então, ele começa já utilizando uma estrutura que é muito informal. Primeiro, ele não menciona a pessoa, o pronome, ele não coloca o pronome aqui. I don't wanna know. É ele, né? É eu, né? Ele tá cantando em primeira pessoa, então seria I. Mas ele não diz I, ele já vai direto pro don't, pra sonoridade. E isso formalmente é incorreto no inglês, porque a gente tem que o pronome tem que aparecer no inglês, beleza? Mas aqui é uma música informal, sem problemas. Outra coisa informal que ele faz é esse wanna. O que é esse wanna? Wanna, na verdade, é o want to. O verbo querer, want to. E aí o to, ele está aqui para fazer a ligação com o próximo verbo, o verbo saber, né? Então eu tenho o verbo querer e o verbo saber. Entre dois verbos eu coloco to. É isso que a gente aprende lá quando a gente começa a estudar inglês. Só que o que ele faz aqui? O som de want to, falado rápido, ele vira esse somzinho de wanna. Want to, wanna. Muito rápido ele sai o som de wanna. E aí no informal, na informalidade, vira wanna. Na verdade é o to que você tem que lembrar que está aqui no meio. O mesmo acontece com o gonna. Going to vira gonna. Beleza? Então ele diz aqui, eu não quero saber. Continua. Kinda dress. De novo, ele fez outra conexão aqui. Kinda, informal. Na verdade o que ele quer dizer aqui é the kind of dress. Então esse kinda é o kind of. É a preposiçãozinha of, de, né? O tipo de vestido, ele não quer saber o tipo de vestido que ela veste com o outro cara, né? E ele evita também usar o the, o artigo the, o tipo de vestido. Não, ele já vai direto pro kinda dress. Informal também. Mesma coisa, kinda. Rápido sai o som de kinda. E aqui é a informalidade e oralidade. You're wearing tonight. Cuidado, que hoje à noite pode ser que ele esteja se referindo ao futuro. O presente contínuo aqui, ó. Presente contínuo, lembrando o que é presente contínuo? Be mais um verbo com ing, né? Verbo ing. Então, verbo to be a gente tem que lembrar das conjugações. I am, you are, he is, she is. Essas conjugações. Lembrei das conjugações? Coloca um verbo depois com ing, eu estou falando de presente contínuo. E o mais importante, o que é o presente contínuo? Para que a gente usa isso? Ação em progresso. Esse é o mais comum, que todo mundo consegue se lembrar, mas eu também posso usar isso para um futuro próximo ou mais que é algo mais certo de acontecer do que um will, por exemplo, que é um futuro, um talvez no futuro. Né? Então eu posso dizer assim, nessa frase inclusive, ele pode estar se referindo a hoje à noite o que ela vai vestir e agora, no momento da música, do que ele fala é amanhã. Então ela não está vestindo agora, ela vai vestir na verdade. Então ele está dizendo, eu não quero saber o tipo de vestido que você estará vestindo ou vai vestir hoje à noite. You're wearing tonight. Por mais que seja o presente contínuo, que geralmente é de ações acontecendo no momento da fala, não é? Como se eu falasse assim pra você, ó, agora. Eu pego esse copo aqui e digo, I'm drinking water. Agora, nesse instante que eu falo, eu estou bebendo. Pode ser que não seja esse o caso. Ele está falando de algo que vai acontecer à noite. Então, futuro próximo, futuro com plano mais certo do que o will, dá pra falar assim também. Tonight, hoje à noite. Aqui ele continua, se ele está te segurando, né, ele tira o G aqui, holding, é o verbo hold, de segurar, e aí eu coloco para falar no continuous, eu colocaria o ing, holding, mas ele tira para a sonoridade também, holding on to you so tight, te segurando com essa conexão de superfície, né, de toque de superfície. Lembra das preposições que o in dá uma ideia de dentro, o on de superfície, né? The book is on the table, não é? Em cima da superfície. E eu tenho o at, que é ao redor, não um local muito específico. Aqui ele usa o on porque ele quer dar a ideia do corpo dela tocando o corpo do outro. E ainda apertando muito, né? So tight, tão apertado. Tight é apertado. Ele abraçando ela. E aí ele usa de novo o recurso de evitar repetir. Olha só. The way I did before. Ele cita o outro segurando ela da forma que ele segurou no passado. Tem nada a ver com o verbo fazer aqui. Por mais que se eu traduzir como fiz antes, até dá um certo sentido. Mas é a ação de segurar no passado. Ele usou o did para não falar de novo. The way I held you before. Held, lembrando, passado do hold. Aí ele diz que ele overdosed,
brincando um pouco com dose de droga, como se a moça, né, a paixão dele aqui fosse a droga, ele exagerou na dose dela. Continua outra conexão aqui, ó, should have. Em vez de falar should have known, deveria ter sabido, ele junta o of com o should, criando o som de shoulda. Shoulda known. E de novo ele não usa o pronome I shoulda known. Tem que usar em inglês no formal, mas aqui na música ele não usa. Your love was a game. Deveria ter sabido que o seu amor era um jogo. De novo, nós temos o have mais o known. O known, lembrando, é a terceira coluna do verbo know, que é o verbo saber. Estou falando aqui do quê? Presente perfeito, mais uma vez. O should mais o presente perfeito. Lembra que a gente viu lá na outra estrofe o would mais o presente perfeito? Aqui é o should mais o presente perfeito. Esse should, esse would, eles são special verbs que a gente chama, verbos especiais, modais, né? Eles modificam a ideia do verbo. Por exemplo, se eu digo assim, I could have known, eu poderia ter sabido, e eu should have known, eu deveria ter sabido, tem diferença, não é? I could é que tinha uma possibilidade que eu soubesse, já o should é o que eu deveria, era a minha obrigação. Então, cuidado, o modal, ele, por mais que o restante da frase seja igual, o modal ele dá uma tonalidade diferente. E depois ele continua, né? O amor dela era um jogo e tal, e ele diz o quê? I can't get you out of my brain. Olha que frase poderosa. Não consigo tirar você, get you, atenção para as conexões, get you out of my brain, out of. T conectou com O com som de R, out of my brain. Ele não consegue tirá-la, get you out of my brain. Tirar ela, você, no caso, que ele está direcionando a música, do cérebro dele. A expressão aqui é get out of, né? E ele coloca o you no meio porque ele está se referindo a ela. Get her, get you, get me out of here. Me tire daqui, get me out of here. You. E aí você coloca a pessoa que mais encaixa na sua frase. Oh, it's such a shame. E aqui ele usa uma estrutura de ênfase, de ênfase, né? Para enfatizar. Então, it's such a shame. É uma vergonha. O shame é a vergonha, mas ele não quis falar somente it's a shame, é uma vergonha. Não, ele quis falar it's such a shame. Então esse recurso do such é para enfatizar algo, que você quer dar mais força. Exemplo, she is a beautiful girl. Ela é uma garota bonita, mas eu quero enfatizar isso. She is such a beautiful girl. Cuidado que such a é para singular somente. Se eu for falar de plural, such good cars, bons carros. Não posso falar such a good cars, aí não combina. A é só para quando for singular. Beleza? E aí ele entra no refrão, de novo. E aqui, mais uma parte. Opa, tudo bem? Passando por aqui para te dizer que eu sou criador do pós-método Conceito em Cognição. Pós-método, porque a gente trabalha após outros métodos de ensino que surgiram de inglês. O ensino de inglês é antigo, né? Já surgiu muita coisa e muita coisa é ultrapassada. Então nós nos chamamos de pós-método porque a gente vem após esses métodos. E o nome, Conceito em Cognição, da onde vem isso? Conceito em Cognição, porque nós tentamos transformar um conceito, não daquela forma chata, cansativa, entediante que você provavelmente já experienciou na sua vida, mas de uma forma divertida, de uma forma motivada, motivacional, e assim transformando em cognição, ou seja, conceito em cognição. Esse é o nome do nosso método. Se você quer saber mais sobre as nossas aulas, aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, você consegue acesso e aí você pode dar uma olhada. Clica lá. Vamos ouvir essa parte. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Ok, continua então depois com a mesma ideia, bem parecido, mas na versão feminina falando, né? Vamos analisar essa parte aqui que tem bastante coisa interessante. Então ela começa dizendo, agora mudou para a versão da moça, né? A Selena tá cantando agora. I just hope you're lying next to somebody. Esse lying aqui, cuidado, não tem nada a ver com mentir, né? Esse daqui é o de deitar. Você está deitado próximo de alguém. Somente espero. Aqui não tem nada a ver com algo que acabou de acontecer, como a gente viu o just. Que é no sentido de somente. Eu somente espero, eu tenho a expectativa, hope. Hope, a propósito, é diferente do wait, que dá aquela ideia de esperar em fila, tal, cansado. O hope não, é uma expectativa, certo? Ela tem essa esperança, tem uma pegada de esperança. I just hope you're lying next to somebody. Next não é next de próximo jogo, de próxima etapa. Aqui é next de próximo.
também dá pra chegar a essa conclusão. Next to somebody, próximo de alguém. E ela quer que ele esteja, então, deitado próximo de alguém que o quê? Que tipo de pessoa? Who knows how to love you like me. Alguém quem saiba ou que saiba. Eu posso usar o who no lugar de that quando for pessoas. Poderia usar o that aqui. Alguém that knows how to love you like me. Que saiba, sem problemas. Beleza? Ela optou por usar who. O que eu não posso é usar o who com coisas. This is the book who I like. Não dá. This is the book that I like. O that é para coisas e pessoas. O who é só para pessoas. Who knows how to love you like me. Beleza? Sem segredo aqui. Só o verbo com S, conjugação who knows. Quando eu não sei o pronome, eu coloco a conjugação como se fosse he, she, it. Então, who knows? Everybody plays. Todo mundo joga. Everybody dá uma impressão que é plural, né? Todo mundo. Mas é o termo everybody, então eu coloco plays, o verbo como se fosse he, she, it. Coloco o S lá no acréscimo do verbo. There must be a good reason that you're gone. Essa é legal, essa frase é legal, porque nós temos a estrutura do there to be aqui. There to be, que é o haver em inglês. Então, there to be é a forma sem conjugação, e aí eu vou conjugar. Dele surgem there is e there are, que você provavelmente já viu. There is para a no singular e o there are para a no plural, né? De existe e existem. There is a book on the table. There are 2 books on the table. E eu posso brincar com o there to be, colocando modais, que é o caso aqui do must. Coloco no meio. Então, o there to be é o haver, não é? Se eu coloco must, é o deve haver. Se eu coloco should, deveria haver. Se eu coloco can, é o pode haver. Posso colocar o will também. There will be, né? De haverá, chance de acontecer. Então, quando eu digo there must be a good reason, deve ter, deve haver, deve existir uma boa razão que você se foi. You're gone. You're gone. E aí aqui ela usou a terceira coluna do verbo go. Primeira coluna go, depois vai para o went, e a terceira coluna gone. Ela usou o gone, que você tenha ido, né? Dá essa ideia de ido, né? Não o went de eu fui à igreja ontem, né? Com um tempo específico. Você se foi, que você tem ido. Por isso ela optou pelo gone. Every now and then. De vez em quando, né? Um momento e outro, dá essa ideia, essa expressão every now and then. I think you might want me to. Então você quer que eu apareça, né? Ela continua aqui, show up at your door. Então, every now and then, I think you might want me to come show up at your door. But I'm just too afraid that I'll be wrong. Ela pensa, eu penso que você, probabilidade, might significa probabilidade, possa querer que eu apareça na sua porta. Show up é aparecer. Show é mostrar. Show up é o verbo ou phrasal verb que dá a ideia de aparecer em algum lugar. Posso dizer assim, I showed up, passado, conjugado, I showed up at her house yesterday. Eu apareci na casa dela ontem. E aqui ela pensa que, ela tem a impressão, de vez em quando, que ele quer que ela vá e apareça na porta dele. Mas ao mesmo tempo ela tem medo. But I'm just too afraid. Ela não tá só afraid, ela tá too afraid. Esse too com 2 Os significa dar uma ênfase, geralmente negativa. Afraid num sentido negativo, exagerado. Que ela possa estar errada. That I'll be wrong. Dá essa sensação de que talvez ele não queira que ela apareça na porta dela. I'll be, bem simples, o will mais o verbo, transformei o verbo em futuro. Vamos ouvir essa parte agora. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door. But I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. Prontinho.
Eu acho que agora já dá pra você ouvir essa música, compreender tudo que tem ali, sabendo o que tá sendo falado, entendendo a gramática, fica mais fácil pra você cantar junto com a música. E é assim que eu aprendi muito do inglês que eu sei. Ouve a música, tenta cantar junto, vai cantando junto com a letra, e assim você vai memorizar tudo que a gente conversou aqui de gramática, de expressão. Toda vez que você visualizar essas expressões que estão na música, você vai lembrar da análise que a gente fez. Tenho certeza que vai te ajudar, beleza? Tchau, tchau. Kind of dress you're wearing tonight, if he's giving it to you just right, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to.